Muito bem, então, o blog do Gerson conversando hoje com o ex-prefeito de Gramado e também atual presidente do Partido Progressista aqui de Gramado, Nestor Tissot. Tudo bem, Nestor? Tudo bem, Gerson. Um abraço especial também ao público que nos assiste nesse momento. Muito bem, Nestor, assim para esclarecer assim o público aí que está nos assistindo, o Nestor tem ou não tem algum tipo de problema na justiça que pode eventualmente tirá-lo das eleições do próximo ano? Como é de conhecimento geral aí da comunidade, temos um processo na questão da área da saúde, mas isso por si só não me tira da eleição. Já tivemos um julgamento onde não tivemos êxito, mas nós temos 2 recursos e que não se tem nem data ainda de quando isso vai acontecer, esses julgamentos, e a nossa defesa está muito bem embasada, né? E nossos advogados, quando eu tenho falado com eles, sempre nos garante que isso não me tira da eleição, até porque não existe crime, eu não cometi crime nenhum. O processo diz que o desvio de recursos da prefeitura, isso não existe. Eu apenas tive a intenção de comprar a área de terra para fazer um posto de saúde. A Câmara nem sequer analisou o projeto, simplesmente me pediram na ocasião para retirar o projeto da Câmara, eu retirei da Câmara, abandonei a ideia e, para minha surpresa e surpresa geral de todo mundo, eu estou sofrendo 2 processos aí nesse caso. Então, onde está o crime? Eles vão ter que provar exatamente que crime que eu cometi para não poder, para ficar inelegível, como estão dizendo. Eles estão implantando essa ideia na comunidade, uma ideia equivocada, para não dizer mentirosa, né? Sempre foi assim. Eu me lembro das histórias do Pedro, que dizia assim, o Pedro não pode ser candidato. Daí ele registrava a candidatura, até então tinha 4, 5 candidatos, ele registrava a candidatura, desapareciam quase todos. Aí, se ganhar a eleição não assume. Sempre que ele ganhou, ele assumiu, terminou o mandato, então essa história já é muito antiga e, na verdade, os adversários têm que mudar o discurso. Eles tiveram a chance agora de estar na prefeitura e estão fazendo um governo pífio, né? E um governo que persegue os adversários, se preocupa mais com os adversários do que deveriam se preocupar na administração, que eles têm a responsabilidade agora até o ano que vem. Então eu estou muito tranquilo, Gerson. Eu repito, até porque eu não cometi nenhum crime. E eu, pela minha índole, pelo meu caráter, personalidade, eu seria a primeira pessoa a reconhecer se tivesse feito alguma coisa errada, de pegar as minhas trouxas, como se diz, ficar no meu cantinho, né, e jamais me atirar de novo na atividade política. Mas como eu não fiz nada errado e o chamamento da população é muito grande, a gente gosta desse trabalho público também, porque afinal é uma vida inteira que me dediquei à cidade. Vou para se Deus quiser, como pré-candidato hoje, mas se der tudo certo, vou participar pela minha 7ª eleição. Então, eu não tenho problema, eu tenho muitos amigos, muitas pessoas que conhecem a gente, sabem que nós temos boa índole, bom caráter e a nossa ideia é sempre ajudar a nossa cidade e a comunidade. Nestor, então, como você falou, essa intenção aí da compra desse prédio na Várzea Grande, pelo do Posto de Saúde, ele continua então rendendo aí essas dores de cabeça a você. E agora, a atual administração ela lança um projeto de um novo posto na Várzea Grande em parceria com a iniciativa privada. Como é que você analisa essa situação? Pois é, Gerson, até voltando um pouquinho mais, olha assim, as coisas incompreendidas. Ora, eles dizem que eu retirei dinheiro da prefeitura. Ora, dizem que eu queria comprar uma área, que essa área pertence aos meus primos. Isso é verdadeiro. A área que eu quis comprar pertence aos meus primos. Isso está tudo certo. E por isso, por essa referência de ser meus primos, é ilegal. Mas eu pergunto, e o aluguel que está ali e que estava ali do meu tempo, como é que é permitido? Hoje o atual governo, se eu não me engano, colocou mais algumas salas daquelas que estão ali disponíveis, a atual administração. Então, como isso é possível, então, se a compra não era? Então fica essa questão sempre pendente. Desculpe, eu não... O novo posto de saúde com a iniciativa privada. Pois é, a ideia era tão boa, né, que a atual administração está aproveitando essa ideia.
Quem não sabe aqui, quem vive aqui como a gente, sabe do tamanho do bairro, o crescimento que esse bairro teve, que continua tendo em função das grandes empresas que estão, do comércio, e agora o turismo também chegando para cá com pousadas já instaladas, com hotéis que serão construídos. Então é um bairro que não para de crescer. A questão da saúde, ela é eminente, ela é para hoje. Então que bom ainda que a administração percebeu e reconheceu que a nossa ideia estava correta. Mas lamentavelmente estão construindo numa área que ela vai ter problema logo em seguida, de novo. Não conhecem o bairro, não perguntam para os moradores, simplesmente determinam o que vão fazer ali, acabou sem estudo nenhum. Ali não tem praticamente estacionamento, aliás, estão comprando um terreno ali da família do atual subprefeito da Várzea. Qual é a diferença desta compra que estão fazendo, que já fizeram, porque já demoliram a casa ali, isso não está explicado até agora, e da maneira que eu queria fazer, que era dos meus primos, é a mesma coisa, é a mesma situação. Estão comprando uma parte desse terreno a mais ali para incluir, para fazer estacionamento. A saída e entrada do posto, ela é precária. Ali tem um grande supermercado que tem grande movimento de caminhões grandes ali que descarregam mercadoria todo minuto. Tem a clientela que usa o estacionamento do mercado, que é do lado da entrada desse posto. Então, não é o local ideal. Agora, nesse lado do posto, com certeza seria. Mas teria outras alternativas. O próprio João Teixeira, na época, dizia que não precisaria ser na Vila Olímpica, teria outros tantos lugares, mas não ali. Ali é um lugar que logo vai estar comprometido, porque não tem espaço para aumentar depois essa área que será construída. Nestor, como que o ex-prefeito Nestor, então, avalia esses 3 primeiros anos da administração Fedoca e Evandro? Olha, como cidadão, eu falei há pouco, né? Eu não vejo uma administração que produziria como no tempo que nós tivemos lá com 16 anos, junto com o Pedro. Nós pegamos uma prefeitura lá atrás, isso a gente não deve ver do passado, sim, mas a gente tem que recordar situações precárias que nós encontramos na prefeitura, porque sempre levamos a culpa de deixar a prefeitura quebrada, né? E na verdade, em 2001, quando o Pedro e eu assumimos, a prefeitura estava realmente liquidada, sem crédito. Não tinha crédito para comprar um rolo de papel higiênico na praça. Porque o pior de tudo não é a dívida, é a perda do crédito. A prefeitura estava endividada e não tinha crédito. Eram 2 coisas difíceis. Nós levamos lá 2 anos para começar a recuperar a prefeitura naquela época. O Pedro me entregou uma prefeitura em 2008, já em condições muito boas de trabalhar. E eu larguei uma prefeitura agora em 2016 para o atual prefeito Fedoca com 20 milhões em caixa. Então essa era a situação real em 2016 da prefeitura. A prefeitura com as contas saneadas, tem um financiamento aí de 17 milhões que paga em 240 meses e tem uma dívida com o INSS que está toda ela reescalonada desde os anos 70 lá, que é essa dívida do INSS, mas tudo sendo pago, tudo em dia. Pagamos todo o funcionalismo, não deixamos nada para trás, pagamos todos os fornecedores e deixamos esse caixa violento para começar a trabalhar quando ganhou a eleição o atual prefeito. Isso é uma situação que dificilmente algum município brasileiro também ficou nessa condição. Duvido que algum município estava nessa condição, como o atual prefeito e o atual vice pegaram a prefeitura. Eu não vejo investimento nisso. Na época poderia ter comprado o hospital com esse dinheiro, poderia já ter feito inúmeros quilômetros de asfalto, né? E a gente vê pouco e nada praticamente. Estão trabalhando naquilo que nós deixamos, recapando alguma rua, isso é obrigação de qualquer governo que entra na prefeitura. Creches, estão aí terceirizando todas as creches, que nós construímos várias no nosso período, com certeza é mais caro também. Enfim, e agora a gente percebe também, Gerson, que está na Câmara alguns projetos muito questionáveis para fazer caixa para o atual governo. Então eu realmente vejo um governo muito fraco, a população não está satisfeita, a gente anda por aí, percebe, aquela alegria do povo que tinha antes, lamentavelmente hoje não é a mesma, hoje existe assim uma preocupação, um arrependimento de muitas pessoas, né? Mas cada um faça do seu jeito, cada um tem sua maneira.
E nós respeitamos o atual governo, ele foi legítimo, ganhou a eleição da gente e nós temos que, se não concordamos, mas temos que aceitar o governo que aí está. Você falou há pouco de dinheiro em caixa para a aquisição do Hospital São Miguel. Foi um tema muito debatido também nas eleições de 2016. Se você estivesse hoje à frente da administração, Nestor, você já teria comprado essa casa de saúde? Pois é, se nós voltarmos um pouquinho atrás, eu tive que fazer intervenção porque no último ano do nosso governo, o hospital começou a deixar de atender a nossa população como deveria, apesar dos repasses que a gente vinha fazendo a todo momento para o hospital de recursos públicos. Estava praticamente com a UTI sendo fechada e daí nós tivemos que intervir no hospital. A intervenção nos deu o direito e está dando o direito de manter o hospital em plena atividade. Agora, a intervenção ela é para um período. Nós fizemos naquele ano, porque era o último ano de governo, não tinha nem como elaborar um projeto e pensar num projeto definitivo para o hospital. Mas eu não tenho dúvida que de lá para cá as coisas foram bem esclarecidas e eu, se fosse prefeito hoje, já teria comprado o hospital. Ou teria encontrado uma maneira de o poder público ter essa proximidade com o hospital. De ele fazer uma espécie, não digo gestão, porque a gestão talvez tenha que ser de uma empresa que conheça o sistema de saúde. Ou então, essa gestão poderá ser feita por membros da sociedade de Gramado. Poderá também. Jamais eu pensei em gerir pela prefeitura o hospital, mas sim repassar os recursos necessários, buscar recursos no Ministério da Saúde, que é obrigação do prefeito, criar alternativas na cidade, talvez na população, em algum tipo de arrecadação, que não daria prejuízo nenhum para a população, que nem a taxa turismo, por exemplo, poderia ser implementada e outras fontes de renda que a comunidade poderia participar, o turismo poderia participar, mas o poder público tem que estar mais perto, mais próximo e querer fazer saúde. A minha vontade é exatamente essa, é dar mais saúde para esse povo. A história do poço eu não esqueci, aquela intenção minha foi única, exclusivamente, de dar saúde de graça para o povo dessa região toda. Eu estou falando de mais de 20 mil pessoas, que não precisariam mais ir para o centro da cidade, que tem dificuldade muitas vezes de pagar uma passagem de ônibus. Essas pessoas todas estariam sendo atendidas aqui na Várzea. Não deu, agora está sendo protelado para frente, ok? Amanhã depois certamente vai se reconquistar isso. Então, o hospital especificamente, Gerson, eu vou dar uma atenção muito grande, não só para o hospital, mas para a saúde do nosso município. Eu quero que as pessoas se sintam mais seguras e mais tranquilas na hora que elas precisam de um tratamento de saúde. Nestor, existem dois projetos que estão tramitando na Câmara de Vereadores que já estão se tornando polêmicos, que um trata uma autorização para a venda de imóveis do município e outro autorizando o município a contrair um empréstimo de 35 milhões de reais junto ao BNDES. Como é que você avalia esses dois projetos? Pois é, há pouco eu estava falando, né? Eu deixei, quando saí na prefeitura em 2016, 20 milhões em caixa. E a nossa surpresa é que agora em 3 anos, nem 3 anos que está fazendo esse novo governo, já tem que vender 22 terrenos públicos para fazer caixa, ou seja, para arrumar dinheiro, para dar frente às suas despesas que estão crescendo a cada dia. Isso, como cidadão, como ex-prefeito que conheço aquela atividade lá da prefeitura, a gente tem um pouco de conhecimento disso, eu não consigo aceitar. Isso, até porque os nossos governos do PP sempre compraram imóveis. Nós compramos a Expo Gramado, compramos o Parque Hotel, né? Nós compramos aí vários tipos de equipamentos, de caminhões, máquinas, né? Bom, fizemos aí quase 80 quilômetros de asfalto, recapeamento, várias atividades que a gente fez aí e ainda deixei todo esse recurso no caixa da prefeitura. E me surpreende muito, o governo já está dizendo que tem que vender os terrenos e ainda buscar um empréstimo de 35 milhões no último ano de governo. Mas ele não vai conseguir nem sequer organizar a papelada com esse empréstimo se a Câmara aprovar. Isso é iludir o povo, dizer que o asfalto vai sair, agora nós estamos dependendo do empréstimo que vai acontecer, mas isso é coisa
para 2, 3 anos para trabalhar com essa burocracia toda. E no último ano vem com esse tipo de projeto, isso é não ter planejamento, não buscou nada em Brasília de recursos federais a fundo perdido, como nós buscamos. Por exemplo, Gerson, o anel viário que nós construímos na primeira etapa é tudo fundo perdido, ou seja, é dinheiro que o Ministério do Turismo nos deu de graça. O asfaltamento da Avenida das Hortência e muitas outras ruas que nós fizemos, a Miguel Tissot, foi tudo asfaltamento de graça que nós pegamos em Brasília. Esse governo até hoje não disse nada de projeto que buscou em Brasília, a não ser os vereadores que têm buscado algumas emendas, especialmente na área da saúde, onde os deputados têm por obrigação colocar uma boa parte dos seus recursos na área da saúde. Então eu não vejo esse governo, se tivesse buscado, busquei 20 milhões, nós buscamos mais de 30 fundo perdido. Aqui a área esportiva da Vila Olímpica, Jefferson, é a mesma coisa. Aquele ginásio estava sendo construído a fundo perdido, dinheiro do Ministério do Esporte. E ontem eu vi um vereador dizendo que tem que fazer um plano do esporte para buscar recurso, mas eu busquei o recurso na ordem ali, na Vila Olímpica, na época, acho que de quase 20 milhões a fundo perdido. Né? O que falta, na verdade, é arregaçar a manga, ir a Brasília com bons projetos, aliás, não sei se tem projeto lá em Brasília, né? E com bons projetos ir lá buscar esse recurso direto nos ministérios, que a gente fazia. Se tivesse buscado isso aí, e ainda não foi suficiente, bom, de repente até pode-se buscar algum empréstimo, financiamento a longo prazo. Mas dessa maneira que está aí, eu vejo isso, lamentavelmente, isso vai comprometer as finanças do município, né, para o resto da sua vida, não tenho dúvida quanto a isso. Esses projetos estão tramitando na Câmara, o Nestor, como presidente do Partido Progressista, você interfere nas maneiras dos vereadores atuarem na Câmara, Nestor? O partido eu sou presidente do partido, né, do Partido Progressista, por obrigação a gente tem orientado e conversado muito com os vereadores, até por demanda deles, eles gostam muito que a nossa executiva se faça presente, que converse, que dialogue, que expresse a opinião da executiva do partido, porque afinal de contas eles estão representando todo o Partido Progressista lá. Agora, eles têm opinião própria e são todos vereadores experimentados e que bom que são, porque nesse momento, com vereadores com pouca experiência, realmente pode modificar toda uma situação que nós temos de controle hoje no município, né, sobre as finanças, sobre as obras, sobre o turismo, sobre o que Gramado quer, e com uma mudança de rumo dentro de algum projeto da administração, pode jogar tudo por água abaixo. Tudo isso foi construído com muito suor. Então, o próprio Luia foi meu vice-prefeito durante 8 anos, milita na política há quanto tempo, agora é vereador mais já 3 anos na Câmara. O Rafael, vereador de 4, 5 mandatos, o Biratã da mesma forma. O Volney foi uma pessoa muito assim entrosada na área da saúde, que conhece bem essa área. A Rose, já com 2 mandatos de vereadora também, como funcionária pública, que foi há muitos anos, que é há muitos anos. São pessoas assim de gabarito. Então a gente tem dialogado. Eu não tenho a preocupação, Gerson, de ir lá dizer, faço isso, faço aquilo. Eles sabem exatamente o que deve fazer, e a opinião que nós temos com os 5 vereadores, ela muda muito pouco, ela é praticamente igual, e como é da nossa executiva. Então esse pensamento não é do Nestor, não é do vereador A, B ou C, é do grupo político nosso que com essa experiência toda conseguimos deixar Gramado para esse governo aí a ponto de deixar uma cidade sempre assim, que traz muito orgulho para o nosso povo gramadense. O Nestor já é pré-candidato declarado a prefeito, dentro do Partido Progressista mais 2 nomes, já, tanto Luia como o Biratã já se colocaram à disposição também para compor uma majoritária. Como é que o partido agora, você como presidente, como é que o partido pretende encaminhar essa definição? Será a chapa pura? Buscarão outros nomes para compor? Qual é a ideia, Nestor? É uma boa pergunta, Gerson. Nós sabemos muito bem que a gente tem uma coligação há muito tempo com vários partidos, né? A nossa União por Gramado, formada por vários partidos, aí lideradas pelo PP, foi a grande responsável por essa guinada positiva que Gramado conseguiu. Então, antes de mais nada, a gente está aberto de novo, né? Seja, a gente fala de pré-candidatura, minha, do Luia, do Bira, do próprio ex-secretário Coracini, o Márcio Coracini, são os nomes do PP que estão aí pleiteando
uma candidatura. E esses partidos eu tenho certeza, eu falo por mim, mas eu posso falar em nome deles também, que serão sempre muito bem-vindos e grandes parceiros que foram serão de novo nessa nova jornada que se apresentará a partir do ano que vem. Os candidatos, ou candidato a prefeito, o partido vai escolher lá na sua convenção, cada um está fazendo seu trabalho, eu estou fazendo o meu trabalho normal, os outros nomes que citei aí também estão fazendo, algum novo nome que poderá surgir do lado dos empresários, que existe também uma vontade de algum outro nome surgir. Tudo é possível, né? Quanto à questão do vice, é muito cedo ainda para a gente afirmar isso ou aquilo, né? A coligação é importantíssima, nós sempre tivemos parceiros na coligação a vice-prefeito. Mas vamos ver o que é possível a gente formatar até o final aí do prazo, em termos de partidos, em termos de nome que esses partidos também apresentarão. Mas claro que o Partido Progressista tem nomes também para compor a vice, mas isso não quer dizer que existe uma definição quanto a isso, está longe de acontecer, né? Então não temos nenhum candidato a prefeito ainda, então é muito cedo ainda. Eu acho que nós provocamos essa eleição, essa candidatura muito cedo, né? Nós estamos discutindo campanha já desde o início do ano, 2 anos antes praticamente, né? Ou então desde quando saímos da prefeitura, então isso está antecipando muito as questões, mas na verdade as convenções acontecerão lá em junho, julho, é ali que vai se definir. Inclusive os candidatos à vereança também estão sendo comentados, mas é ali que vai se definir tudo. Obrigado, Nestor, sua participação hoje nesse nosso bate-papo. Obrigado, Gerson. Eu acho que foi muito esclarecedor, eu agradeço a oportunidade, porque muitas vezes a gente fica sem um microfone para poder externar alguma opinião que a gente pensa, e eu sempre fui homem de externar a minha opinião. Eu posso errar, me equivocar no meu ponto de vista, mas jamais eu vou errar por omissão. Eu sempre vou emitir minha opinião, seja ela correta ou não. A gente estuda sempre e pensa em quando falar com toda a certeza, mas a gente é humano e erra também, né? Agora, a gente escuta muita bobagem, muita mentira sendo falada, muitas coisas que doem, né? Também porque eu nunca fiz mal a ninguém, nunca persegui ninguém. E isso é o que fica de ruim na política. A política é muito gostosa quando é discutida no campo das ideias, no campo da capacidade de cada um. Agora, quando ela entra no campo particular, de denegrir a imagem de um ou de outro, aí é ruim. Aí o povo também fica chateado, não é isso que o povo quer. E eu garanto a toda a nossa comunidade, se o Nestor for escolhido candidato, fará uma campanha no campo das ideias, vai apresentar para a sociedade, como sempre fez, um plano de governo, baseado nas ideias do povo, na sua ideia e na ideia da coligação dos partidos, e vai tentar, depois de eleito, com todas as formas, implementar tudo isso como a gente sempre fez. Não somos de enganar ninguém, não vamos prometer coisas que foram prometidas e não cumpridas, coisas impossíveis para ganhar a eleição. Eu prefiro perder uma eleição, mas ficar com a minha consciência tranquila que eu não iludi ninguém. Perdi porque talvez não tive capacidade de vender um produto melhor, um projeto melhor para a sociedade. Agora, ganhar uma eleição através de promessas que eu sei que eu não vou cumprir, isso jamais farei, porque eu gosto de olhar no olho das pessoas, hoje, amanhã e sempre. Então, esse é meu jeito. Tomara que seja uma campanha dentro do campo das ideias, para o bem da nossa sociedade, para o bem da eleição e para o próprio bem dos candidatos, né? Mas o que a gente vê aí realmente preocupa muito, porque muitos apostam assim, o Nestor não vai ser candidato porque ele vai ser punido. Quer dizer, parece que é um sangue correndo, uma vontade assim ridícula até, de certa forma, apostando que eu não seja candidato, mas eu não sei para que tanta preocupação comigo, né, Gerson? Tem tanta gente aí que quer ser candidato, que tem que se preocupar também, mas a preocupação é com o Nestor, né? Não sabe o porquê, né? Mas, de qualquer maneira, Gerson, desculpa esse meu tom de desabafo um pouquinho também, né? Mas eu queria agradecer a oportunidade que está me dando e agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo aí, que irão nos assistir. Um grande abraço a todos, que Deus possa sempre acompanhar todos nós aqui para o nosso dia a dia. Um grande abraço. Muito bem, então, esse foi bate-papo hoje com o presidente do Partido Progressista de Gramado, ex-prefeito Nestor Tissot. Até a próxima, hein? Esperamos vocês.